Resident Evil é uma das franquias mais icônicas quando falamos de jogos eletrônicos. Mas por que nunca conseguem adaptar a franquia para o cinema? Todas as obras cinematográficas que temos dessa franquia são no mínimo medíocres, e algumas são só lixo mesmo. Os primeiros filmes que tentaram adaptar a franquia foram os da Milla Jovovich, e todo mundo sabe que deturparam completamente a identidade do Resident Evil, que é o terror. E olha que o primeiro filme, O Hóspede Maldito, foi lançado em 2002, mesmo ano do lançamento do Resident Evil Zero, que é um dos mais raízes da saga. Ou seja, na época do lançamento do filme não existiam os jogos 4, 5 e 6, que são os que mais focam na ação. Mais pra frente o 8 também. E esse primeiro filme nem é de todo ruim. Aquela cena do início em uma mansão tem totalmente a vibe do primeiro Resident Evil e é bem interessante. Não é um filme fodástico, mas no mínimo legal. No segundo filme as coisas começam a ficar esquisitas. Um dos principais problemas do Hóspede Maldito é a ausência de personagens dos jogos. E no segundo filme decidiram trazer alguns personagens do Resident Evil 3 pra trama. A Jill tá no filme e a caracterização dela é bem boa, realmente parece a personagem. O problema é que deixam ela como uma personagem secundária e colocam a Alice, que é a personagem interpretada pela Milla Jovovich, pra enfrentar o Nemesis, mano. Pecado capital isso, pelo amor de Deus. Uma das principais relações de vilão com protagonista nos jogos é entre a Jill e o Nemesis. Talvez só perde pra Chris e Wesker. E obviamente decidiram colocar a protagonista sem graça e sem sal, inventada pro filme, pra enfrentar ele. E o que falar desse Nemesis de borracha que os caras fizeram? Puta que o pariu, é horroroso. Não passa nem 10% do terror que o vilão causa no jogo original. E é no terceiro filme que as coisas despirocam de vez, com parte da trama do filme sendo girada em torno de clones da Alice. Sim, clones em Resident Evil. Pelo menos a gente tem a Claire nesse filme e ela tá lindíssima. Puta merda. E a atriz combinou muito com a personagem também. Mas novamente ela não assume protagonismo nenhum. E o resumo dessa franquia é os personagens clássicos dos jogos sendo deixados de plano de fundo pra super poderosa Alice brilhar. Porque tem mais essa, ela tem uma espécie de poder lá. Eu nem vou comentar sobre os outros 3 filmes, porque esses sim são esgoto completo. Não tem muita coisa de bom pra tirar. Só que realmente aparece o Chris, o Leon. E não é de todo ruim essa questão de como eles parecem com os dos jogos. Isso até que ficou legal. Mas o resto tudo é uma merda. E agora eu quero falar dele. O que pra mim consegue ser pior que os filmes da Milla Jovovich. Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. O grande ponto positivo desse filme, na minha opinião, são os cenários. A delegacia e a mansão são realmente muito parecidas com a dos jogos. E o mais importante, a vibe de Raccoon City está presente no filme. Isso é muito foda. O problema é todo o resto. O grande erro desse filme foi querer adaptar mais de um jogo ao mesmo tempo. Tipo assim, adaptar um já não é uma tarefa fácil, imagina 2. E eles tiveram essa ideia genial aí com J, e é óbvio que ficou uma merda. Basicamente nenhum personagem tem tempo de tela o suficiente pra você gostar deles. Mas se pelo menos eles fossem parecidos com um dos jogos, nós que jogamos iríamos gostar deles ali pela memória afetiva. São os personagens que a gente cresceu jogando. E eu nem tô falando na questão da aparência, que deu bastante polêmica na época. Foram xingar o ator do Leon, uma puta sacanagem. Mas eu nem tô falando disso, eu tô falando das atitudes, e principalmente da Jill e do Leon. A Jill virou uma carrancuda que gosta de dar patada nos outros, e o Leon virou um bocó que fica dormindo em serviço. E os dois são os principais personagens de Resident Evil, e você não pode fazer isso com seus personagens mais marcantes. Fora isso, o roteiro é bem horroroso, tentam adaptar o primeiro e o segundo jogo e não adaptam nada direito. A conclusão disso tudo é: deve ser muito difícil fazer filmes adaptando essa franquia, né? É óbvio que não. Ninguém tá pedindo filmes no nível Poderoso Chefão. O que a gente quer é uma adaptação bem feita do enredo dos jogos. Um primeiro filme baseado no primeiro jogo, Jill e Chris na mansão, Wesker se revelando como traidor, Barry com seu revólver e aquele clima maravilhoso de terror. No segundo, Leon, Claire na delegacia, Birkin, Ada, Mr. X, a Sherry e novamente o terror estando presente. E assim por diante. No terceiro, a Raccoon City explodindo. Tipo, mano, não é tão difícil assim. Um novo filme de Resident tá sendo produzido e tudo isso que eu falei é o que os fãs esperam. Uma adaptação digna e fiel a uma das franquias mais marcantes da cultura pop. É isso, valeu.